Tem um e-mail aqui, rapidinho, pequenininho. Vou atendê-lo agora, antes que eu me esqueça. Padre Fábio, como buscar um crescimento profissional sem perder os valores cristãos? Mantendo firme, cada vez mais, né? A gente precisa, nos dias de hoje, ter uma firmeza muito grande na observância dos nossos valores. Por que é tão difícil nos dias de hoje, minha gente? Porque são muitos meios. Hoje nós vivemos num mundo globalizado, onde muitas informações nos chegam e cresce cada vez mais o relativismo de valores que são fundamentais na sociedade. Por quê? Porque eles aparecem muito. E porque a gente vai acostumando em ver demais, a gente corre o risco de pensar que isso é normal. A violência, por exemplo, o homem que agride a mulher que é espancada todos os dias, a violência doméstica, a droga, a prostituição socializada. Por que isso é tão, hoje, nos dias de hoje, é tão comum nos dias de hoje? Por quê? Porque está cada vez mais socializado. Os nossos meios de comunicação relativizam cada vez mais o valor da pessoa humana. O ser humano é visto como um objeto. O ser humano é visto muitas vezes como um lugar da satisfação do outro. Pelo amor de Deus. Então, manter o valor cristão claro diante de nós, para que nada, nenhuma enxurrada de acontecimentos venha ofuscar o valor que está em nós. Então, hoje, em todas as áreas profissionais, sempre haverá esse perigo da relativização dos valores fundamentais cristãos. O primeiro deles é o valor à vida. Por exemplo, essa questão do aborto, que está sendo amplamente discutida. O cristão, ele nunca vai ser a favor do aborto. Nunca. Nós vamos lutar o tempo todo para que nunca seja regularizada a lei que permite o aborto. Por outro lado, nós estamos acima dessa lei. Se por acaso um dia esta lei vier a ser aprovada, se não conseguirmos segurar isso, isso vai mudar a postura do cristão diante da lei? Absolutamente. Por quê? Eu preciso ter a lei internalizada no meu coração. Lutaremos sempre para que ninguém seja exposto ao risco do aborto. Para que nenhuma criança seja julgada fora, porque não é outra coisa. Mas se por acaso, no processo da secularização do mundo, isso vier a acontecer, aí sim o testemunho cristão precisa ser ainda mais firme. É a questão da honestidade, minha gente. Ninguém precisa legalizar no papel que nós não podemos matar o outro, mas infelizmente precisa da lei. É proibido matar. Mas as pessoas matam. Por quê? Porque o valor da vida, o respeito ao outro, não está suficientemente internalizado. E esse é um conflito muito sério, porque aí depois você, como um profissional do direito, você sabe que você está defendendo um assassino, você sabe que você está mentindo diante de um júri para poder libertar o assassino. É um conflito sério demais. E se você for pensar, em todas as áreas humanas, existe esse conflito e ele se estabelece. Outro dia mesmo, eu conversando com um amigo meu, ele tinha um emprego de muita estabilidade, um salário muito bom. E aí eu me encontrei com ele, e ele falou: padre, minha vida tive uma reviravolta. Eu falei: por quê? Porque eu comecei a ficar muito incomodado, padre. Eu estava fazendo coisas que eram absolutamente contrárias aos princípios que eu aprendi do meu pai. Nem foi que eu aprendi na religião, não. Que eu aprendi do meu pai. Princípios de moralidade, de ética. E eu falei assim: e o que você decidiu? Decidi mudar de emprego. Hoje eu ganho 2 vezes menos, mas eu durmo tranquilo. Veja bem, fez uma opção por fazer prevalecer o valor que ele um dia aprendeu como pai. Que o pai, por sua vez, aprendeu com Jesus. Né? E assim vai. É isso que muda o mundo, minha gente, quando a gente descobre que nós precisamos ter uma atitude que possa ultrapassar a lei.
A nossa atitude vem, não é porque a lei está me obrigando, mas é porque eu trago dentro de mim o referencial como valor. E aí todas as questões humanas serão resolvidas. Hoje a gente vê, por exemplo, uma discussão muito séria de o Estado é laico ou não. Em outros países você tem o Estado laico, a religião não interfere nos governos. O governo tem uma função tal, a religião tem função tal. E se distinguem esses papéis, e ali naquele momento em que você sabe que você precisa ser o referencial do que é certo, do que é errado, o desafio é ainda maior. E essa é uma questão séria, ampla. Volto a dizer, nós continuamos favoráveis pela prevalência dos valores de Jesus entre nós. Nós vamos defender isso com unhas e dentes e o faremos sempre tendo como referencial a palavra que nos indica a verdade, a liberdade, o caminho que sempre Jesus representou para nós e não deixa de representar em hipótese alguma. Não há nada nesse mundo que possa relativizar o que Jesus nos entregou como verdade. Quiser descobrir o melhor jeito de ser gente, aprenda com Jesus. Que Jesus, até mesmo os incrédulos, até mesmo aqueles que não acreditam em Deus, são capazes de reconhecer que Jesus, que a proposta de Jesus é saudável para a humanidade. E nós o acreditamos, nós o concebemos como nosso Salvador e Ele está na nossa vida como Salvador justamente por causa disso. Ele nos resgata dessas misérias humanas. Ele nos empresta uma nova humanidade. Não é assim? Isso é muito interessante. Você é responsável por fazer prevalecer no seu ambiente de trabalho, na sua família, a vida. Você é responsável por fazer prevalecer no seu espaço os valores que são próprios do cristianismo, que estão acima de qualquer determinação. Não é porque alguém nos mandou fazer, não. É porque nós internalizamos isso como valor.